É unânime que todo mundo tem aquele acontecimento que marcou tanto que você se lembra exatamente onde estava quando recebeu a notícia. E talvez até tenhamos um em comum. Eu me lembro de chegar da escola, abrir o portão, subir as escadas, ligar a TV e, dentre centenas de canais, dar de cara com a Globo News. Acidente, dormiu no volante, cinto de segurança, o país parado em frente à TV. E no meio de todo aquele escarcéu, uma foto que traduzia perfeitamente bem o meu sentimento e o de milhões de pessoas vendo aquela tragédia. Não era só um choro pela perda de uma artista, era um dos nossos, o menino do violão, na sanha dos 2 filhos de Francisco, que viveu por um sonho e também morreu vivendo, e tinha tanto ainda para viver. Mas essa imagem, ela traz consigo outro turbilhão de sentimentos, uma amizade destruída por ego, acusações, uma enorme briga e talvez arrependimento. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Lima e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, valeu? Primeiramente você deve estar se perguntando, mas Lucas, que diabos uma briga entre 2 cantores sertanejos tem a ver com um canal sobre cultura pop? Eu entendo e respeito se você não gosta desse gênero musical, não tem problema nenhum em você preferir outras coisas. Eu até peço que você sugira aí nos comentários os temas que quer ver por aqui. Mas eu acho que sim um segmento que está entrelaçado com as raízes do nosso país e lidera as paradas musicais há quase 30 anos, não for cultura popular, acho que eu entendi tudo errado esse conceito. Eu te garanto que essa história tem coisas muito mais importantes a te ensinar do que gostar ou deixar de gostar de um determinado ritmo. Eu faço esses vídeos porque eu acho que vou me dar bem. Então, apenas pedindo para que você confie na minha palavra, que é tudo que eu tenho para te oferecer, já peço para que você se inscreva no canal e deixe aí aquele like adiantado na pura base da confiança. E se porventura, que não vai acontecer, você se convencer que não merecia até o final do vídeo, você muda e deixa seu feedback negativo. Então vem comigo, hoje eu te conto o porquê do cantor Cristiano Araújo ter ido pro túmulo brigado com o Gustavo Lima e como isso mudou para sempre a vida do embaixador. O que temos pra sempre é saudade. Uai, mas a rivalidade não era outra? Eu sei que para uma pessoa que olha o meio sertanejo de fora nos últimos 10 anos, a impressão que se dá é de que durante todo esse tempo a disputa pelo primeiro lugar se limitou a Gustavo Lima e ao Luan Santana. E falando de estatísticas, talvez isso até seja válido. Mas quando a gente vai fazer essa comparação, é primordial que primeiro façamos uma distinção entre o público que consome o trabalho desses 2 artistas. O Luan surgiu como uma espécie de coleiro da Capricho. Ele era um menino bonito, que trazia músicas mais românticas e, consequentemente, atraía a atenção de um público adolescente. Seja dos meninos que queriam agredi-lo fisicamente por causa da namoradinha querer transformá-lo no mini crack do Meteoro da Paixão, e isso é muito específico, ou das meninas que ostentavam uma faixa em suas testas escrito "Sou Luanete", literalmente. E no contexto geral, quase todos os artistas sertanejos que vieram nessa leva do Luan, a princípio tiveram essa influência. O próprio Gustavo Lima, quando apareceu com a música Rosas, Versos e Vinhos, bebeu um pouco dessa fonte. Só que o tempo foi passando e o Luan cultivou esse público, enquanto o Gustavo optou por desbravar um outro caminho. E é aí que ele implementa uma mescla entre músicas com essa pegada, mas também com algumas outras mais estilo baladinha em seu repertório. E foi assim que ele gravou a música que o apresentou para o país inteiro, que foi o hit Balada Boa, ou como todos conhecem, o Tchê Tchê Tchê. Gustavo Lima e você aqui, ó. E assim como o Luan havia influenciado toda uma leva de cantores com o Meteoro da Paixão, com essa música o Gustavo mudou o norte do mercado e, aliado ao fenômeno mundial que foi a música Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, vários artistas começaram a ver que tinha ali um espaço para músicas mais dançantes e começaram a explorar esse ritmo baladeiro trazido pelo Gustavo e essa espécie de forronejo trazida pelo Michel. E entre eles, o que mais se destacou, e talvez o único que conseguiu se manter no topo após passar essa fase, o Cristiano Araújo com a música Bará Bará Berê, que levou a carreira dele a um patamar nacional e por conta dessa música até a aparição em novela das 9 ele fez. E por que eu fiz todo esse rodeio para chegar aqui? Que com o passar dessa onda das músicas mais dançantes e chicletes, vários dos artistas que surfaram nessa onda foram ficando pelo caminho.
e apenas dois conseguiram se reinventar, o Gustavo e o Chris. Eu acredito que conseguiram isso por serem os únicos que entenderam que aquilo era passageiro e se quisessem continuar no topo, teriam que mesclar essas músicas fogo de palha com outras mais sólidas. E eles fizeram muito bem isso. Só que como eles foram os únicos que entenderam esse game, consequentemente o círculo foi se fechando em torno dos dois, pois eles começaram a trilhar um caminho muito parecido, regravando clássicos internacionais, mesclando as coisas mais supérfluas com um trabalho sólido, amadurecendo o público deles para ouvir outras coisas. Entretanto, por terem optado por seguir a carreira deles assim, eles não só passaram a competir pelo sucesso nas rádios, mas principalmente por um público que era praticamente o mesmo. Os organizadores de eventos, quando queriam contratar algo que atendesse a esses requisitos, inevitavelmente teriam que escolher um dos dois, e principalmente as composições. Afinal, os dois procuravam músicas com o mesmo critério. E guardem bem esse último item, pois ele tem uma ligação crucial com o desenrolar desse enredo. E essa é uma coisa que diferia a competição entre eles quando o Gustavo com o Luan, pois cada um deles tem o seu público. Por exemplo, se tivessem dois shows numa mesma cidade, no mesmo horário, e não tivesse o Gustavo e no outro o Luan, não teria problema nenhum, pois o público deles é muito bem decidido sobre o que querem ouvir. Já se fosse a mesma situação, só que com o Gustavo e o Cristiano, as pessoas certamente ficariam muito divididas sobre em qual show ir, pois os públicos se chocavam, tanto quanto a história deles acabava se chocando. Desde quando haviam só sonhos, um violão e um trato. E é muito comum, quando vamos traçar um paralelo entre a vida desses dois artistas, a gente já de cara criar um distanciamento muito grande. Seja pelo Gustavo ter vindo de Minas Gerais e o Cristiano ser goiano, ou pelos dois terem explodido meteoricamente no mesmo período e haverem raríssimos registros deles juntos, fica até meio que automático já associarmos essa rivalidade comercial e a falta de interação entre eles e já concluirmos que eram dois polos distintos e que a relação deles se resumiu a isso. Mas muito pelo contrário. O que pouquíssimas pessoas sabem é que a trajetória desses dois artistas na música está praticamente entrelaçada. E me arrisco a dizer que um foi primordial na carreira do outro. Mas para entendermos isso, a gente vai ter que voltar lá para 2009. O Gustavo Lima, com seus 19 anos, depois de já ter se frustrado muito com a música e quase ter desistido, decide ir para Goiânia, o núcleo da música sertaneja, naquilo que para ele era um tudo ou nada na sua vida. Onde eu estudei até minha 4ª série. Foi nessa escolinha aqui, ó. E ali é que era a casa que a gente morava. A gente morou nessa casa. Saudade. Aqui foi meu ponto de partida. No ano de 2000, eu já sabia o que eu queria pra mim. E eu saí dessa encruzilhada aqui, ó, num leiteiro, e quando eu fui pra cidade. E aqui foi onde tudo começou. A gente saiu daqui, dessa encruzilhada, de carona num leiteiro pra cidade. E desde então, Deus tem nos abençoado. Não sabe o tanto de estrada de chão que a gente rodou pra chegar até aqui, não. Rodaria tudo de novo. Goiânia, ela me deu todas as oportunidades, né, que eu precisava, tudo que eu necessitava na minha vida. Goiânia me deu todas as oportunidades. Então, assim, já virei Goiânia, já tem 12 anos como justamente. Chegamos aqui em 2006 para 2007, vai fazer 12 anos. O tempo tá ficando velho. E em Goiânia, existe um laboratório que produz cantores sertanejos adoidados. E não é uma internação compulsória onde você passa 24 horas assistindo os 2 filhos de Francisco e é sedado à base de pitu. Aliás, isso até tem, mas não dessa forma. Esse laboratório chama-se Barzinho e praticamente todos os cantores famosos nesse gênero passaram por lá. E ainda tem mais uma pancada que vai brotar. Tá me ameaçando, é? Eu cantei 10 anos em barzinho, Xande, então eu acho que esse barzinho ele é muito importante assim, para a formação de um cantor, de um artista. Assim. Eu acho que a gente fala que o barzinho é a verdadeira escola da música sertaneja. E foi lá onde 2 sonhos, já calejados pelas portas na cara que levaram do mercado, se cruzaram.
do menino de Presidente Olegário, que foi desbravar o país em busca de um sonho, e do filho do seu João, incentivado pelo pai, persistia naquele sonho desde criança, na esperança de um dia algum produtor ou empresário ouvir sua voz e dar uma oportunidade. E com duas histórias assim, nos moldes da trajetória dos cantores sertanejos desde que o mundo é mundo, eu nem preciso explicar o porquê da identificação desses dois meninos ter sido imediata. Identificação essa que os levou a serem amigos de frequentar a casa um do outro. E quem está dizendo isso não sou eu não, é o irmão do Cristiano. Eles sempre foram muito amigos, os dois, o Cris e o Gustavo. Antes de todo o sucesso, os dois cantavam aqui nos bares de Goiânia e eles sempre tinham um combinado. E você começa a olhar a forma tão parecida que eles enxergavam a música, é verdade que eu consigo imaginar o quanto esse período, por menor que tenha sido em proporção à história deles, e vislumbro perfeitamente bem até os assuntos que eles deviam conversar. E numa dessas conversas, visionários como sempre foram, e acredito eu que lá no fundo, ambos já enxergando o futuro promissor um do outro, eles fizeram o seguinte pacto de irmandade. Quem de nós dois alcançar o sucesso primeiro, irá estender a mão para o outro depois. Pacto esse que o alinhamento das órbitas planetárias só estava esperando a colisão desses dois cometas para acontecer. E eles sempre tinham um combinado. O Gustavo e o Cristiano, ele falaram assim, ó, no dia que você começar a fazer o sucesso, você me puxa. E se eu for primeiro, eu te puxo. E não deu outra. Pois foi muito rápido tudo isso, e acredito que até por esse motivo tem tão poucos registros dessa época. Pois em 2009 mesmo que o Gustavo já sai com a Rosas Versos de Vinhos e a Cabelo Cor de Ouro e já abrange uma fama até a nível nacional. E se engana quem pensou que esse sucesso meteórico fosse fazer com que ele esquecesse do acordo que tinha com o amigo. Ele ainda demorou um pouquinho para acontecer, mas não por culpa de algum deles. Enquanto o Gustavo trabalhava para se consolidar de vez no mercado, o Cris já estava ali também na correria buscando progredir. Só que tinha um porém. A vida inteira ele havia cantado em dupla, e esse foi o momento onde ele se separou do companheiro dele e estava meio perdido. Entretanto, vendo surgir novos artistas solo como o Gustavo e o Luan, ele percebeu que havia sim espaço para seguir sozinho. Mas como eu posso viver e ser feliz sem você? Se no peito as marcas desse amor não somem, fiz tudo pra esquecer, mas não consigo porque o coração só chora e grita, chamando seu nome. Eu já tive duas duplas e cantei com outro rapaz que a gente não chegou nem a ter o nome da dupla, então às vezes dou conta, mas três, cantei com 3 pessoas e começou a surgir alguns solos, como Eduardo Costa, o Juan Santana na época, e eu tinha uma dupla que já tinha 5 anos já, que a gente tinha esse formado essa dupla, e aí não deu certo, eu desmontei essa dupla, eu não quis mexer mais com a segunda voz, porque depois de muito tempo você cantando com o cara, depois você tem que separar, você perde toda a credibilidade, toda a marca que você... Então eu optei por ir sozinho. E depois de ralar muito, e do Jorge, outra amizade dos tempos de barzinho, emprestar dinheiro para ele complementar o que faltava para lançar seu primeiro DVD, em 2011 vem um trabalho que apresenta o Cristiano já para uma boa parte do país, o DVD Efeitos Tour. Encontrei o Cristiano, foi antes do Jorge Mateus, ele tinha uma dupla que chamava Cristiano e Gabriel. Ele foi fazer um show às Sextanejas, que era lá em Tumbiara, né? Um moleque de 17 anos de idade, novinho. Nessa época eu fazia faculdade, eu era, acho que, um pouco mais velho que o Cris, uns 3, 4 anos mais velho que ele. Eu devia ter os meus 21 por aí. Aí esse amigo nosso pediu pra gente, pro Cris deixar eu cantar uma música, tocar um violão. Ele só falou assim, cara, não bate muito forte no violão não, porque eu não tenho outra corda pra trocar. E desde aquilo ali eu gostei daquilo, né? E depois aconteceu o Jorge Mateus, a dupla dele acabou, e ele se lançou depois em carreira solo. E um dia a gente se reuniu e falou, cara, como é que eu vou fazer agora? Eu vou parar de cantar, né? E o João ali sempre, né, ajudando, o João Reis. Aí eu falei, cara, o mercado nosso tá totalmente mudado, tem um monte de gente se lançando solo, faz isso também. Ele falou, mas como?
Assim, faz uma coisinha miudinha aí com orçamento baixo, mas eu não tenho dinheiro. Como é que vai? Ele falou? Eu falei, vamos juntar aí uma galera e vamos contribuir, vamos ajudar. Mas essa galera, quem que ajudou? Essa galera, o que me falam, a versão que eu tenho, foi só o Jorge. Essa galera é o Jorge. Eu não sei te falar. Não, você não, Jorge. Na época eu dei 20 mil reais pra ele. Eu dei 20 mil reais pra ele. E dentre os artistas que estiveram ali para dar aquele empurrão que faltava na carreira dele, estava lá o Gustavo Lima, para cumprir com a sua palavra participando da música É Fato, que foi um dos hits do DVD. Mas essa música também traz uma outra pessoa para essa história que tem tudo a ver com o desenrolar dela. O produtor musical Bigair Jai. Esse cara produziu vários dos grandes cantores sertanejos e músicas que estouraram no país inteiro. E tem uma boa parcela de contribuição naquela fase da música sertaneja por trabalhar com um estilo que se chama vaneira, que foi uma febre do sertanejo naquela época. E ele foi escolhido pelo Cristiano para produzir só a música É Fato, gravada com o Gustavo no DVD Feitos Tudo. Aí fiz umas guias, inclusive de uma que eu lembro que eu fiz numa casa amarela que a gente tinha lá na cidade de Jardim. O Cristiano foi lá, pôs voz e eu fiz um arranjo que era a música É Fato. E após esse trabalho, ele se tornou produtor fixo do Cristiano, e sendo que já era o produtor que revelou o Gustavo para o Brasil, produzindo os primeiros discos da carreira dele. E agora ele tinha esses dois fenômenos nas mãos. E tinha nas mãos também uma música que seria o epicentro do caos que estava por vir. E agora eu vou pedir para que você se lembre lá daquela parte onde eu disse que as composições viriam a ser um grande motivo de competição entre eles. Amigos, negócios... Pois já dizia um ditado clássico, 2 bicudos não se ligam. E nessa parte eu já começo a trabalhar com um ponto de vista do que eu imagino que tenha acontecido. Tá lá o Gustavo Lima, estourado até em outros países com a Tchê, com o ego lá na lua, e chega um artista promissor e começa a ganhar do produtor o mesmo tratamento que ele tinha, porque eles viam o potencial do Cristiano e estavam investindo forte. E se tratando das músicas que irão entrar no repertório, é muito comum que essa ponte entre compositor e artista seja feita por ele. E uma daquelas músicas que os artistas já brilham o olho logo de cara, o famoso hit, acabou chegando por lá. Uma composição inclusive do próprio Bigair em parceria com outros dois caras, a música Mente Pra Mim. E ele não diz isso de forma explícita, mas imagino que pela proximidade com os dois, ele acabou mostrando a música para ambos separadamente, e os dois quiseram gravar. Só que como o Cristiano estava para lançar um DVD, a resposta dele foi tão mais rápida que quando o Gustavo foi oficializar o interesse, a música já estava gravada. Só que mesmo assim, ele bateu o pé que queria. E eu de antemão, com base nas informações que temos, já adianto que não tem nada que justifique a atitude do Gustavo. E por alguns motivos básicos, e que qualquer pessoa que se aprofundou um pouquinho no meio da música sabe de cor e salteado. De uma forma mais simples, existem algumas linhas que não se cruzam nesse meio por diversos motivos. Vou dar um exemplo. Se nesse caso, o compositor, depois da música já gravada pelo Cristiano, chega para ele e fala: "Putz, cara, infelizmente o Gustavo decidiu que quer a música", ele acabaria se queimando com o artista por voltar atrás, no mercado por não ter palavra, e ainda teria que jogar um trabalhão que exigiu tempo e dinheiro fora, simplesmente por causa do delay do cara. A gente sempre vê seu nome, pelo menos na boca das outras pessoas envolvidas, às vezes em picuinhas com outros artistas, isso de acordo com o que os outros falam. Eu até queria aproveitar essa entrevista até para você ter a oportunidade de falar sobre isso mesmo. Como é o seu relacionamento com a classe artística de uma forma geral? Olha, se eu fosse tratar tudo ao pé da letra, eram poucos os artistas que eu me relacionava hoje. E é super normal o compositor mostrar música para vários artistas. Quem conhece o meio sabe que o que prevalece é sempre a rapidez e a atenção que o artista dá. Mas se ainda assim você não está convencido sobre a falta de razão dele nessa história, ou que ele poderia não saber que o trabalho já havia sido feito, dê só uma olhadinha em quais foram as procedências que ele tomou com essa situação, vendo que havia sido contrariado. O Gustavo queria gravar a Mente Pra Mim. E ele tinha falado pra mim: "Mano, eu vou gravar a Mente Pra Mim". Eu falei: "Mano, não grava". O Gustavo falou Gustavo, ele foi lá na porta do meu estúdio de Lamborghini. Ele falou: "Mano, olha essa música que eu tô ouvindo aqui, ó. Mente Pra Mim, não, é do Cristiano. Vou gravar ela". Eu falei: "Mano, não grava".
Eu não vou liberar. Mano, mas eu vou... Mano, não vou levar. Eu não vou liberar. Por quê? Eu sou produtor do Cristiano Araújo. Se eu estivesse produzindo o Gustavo, eu poderia falar, pô, gravei o Cristiano, vou chegar no Cristiano e falar, Cristiano, deixa o Gustavo gravar também e tal, alguma coisa assim do tipo, pelo menos tentar. Mas não, tô produzindo o Cristiano, acabou de lançar o DVD, e eu pegar a música minha e passo o Gustavo Lima. Não tinha como, falei, mano, não vou passar. E ele foi, tentou, e peitou, e tentou, e peitou, e gravou, e produziu a música. Em outro estúdio, e lançou. E aqui nesse ponto, eu já faço um adendo sobre outro fator que foi o fomentador dessa briga e que também tem tudo a ver com essa atitude do Gustavo, as interferências externas. Pois eu imagino que passado esse calor do estresse, o Cristiano ainda sabia que a ajuda do Gustavo no início da carreira era mais importante que uma música. Só que o Gustavo de birra também foi procurar outro lugar para produzir seus trabalhos, o que já demonstra o quanto ele estava cercado de gente que só lhe alisava. Mas para a produtora que ele deixou, agora ele era uma persona não grata. E era interessante para eles alimentarem essa rivalidade. E o próprio Bigair fala isso. Aí o Cristiano foi pro Voz. Aí tá lá, sentado. Bora pro Voz, bora. Ele foi lá pro Voz. Aí tinha uma parte da música que falava assim, tipo, pode continuar. Sabe? Era alto. Aí ele fez e sangrou. Aí ele falou, não, tá alto demais, pô. Vai tomar banho na sola aqui. Tá alto demais, ok. Parou, sabe? E ficou de lá parado assim, ó. O microfone aqui na frente, ele falou, não, tá alto demais. Eu apertei o negócio da mesa, que é o talk, da mesa, pra ele escutar. Só que eu, de propósito, apertei, aí virei pro Hilton aqui, pros meninos, e falei, cara, vocês também é doido aí. Se for um cara pra cantar da altura do Gustavo Lima, aí vai matar o cara também, mas de jeito aqui. Eu só escutei assim, ele batendo no vidro assim, ó. Eu olhei assim, ele, solta essa desgraça de novo. E é claro que tanta lenha na fogueira assim não poderia resultar em outra coisa que não fosse treta. Afinal, o universo sertanejo em Goiânia é um ovo, e uma hora eles iam se esbarrar. Isso aconteceu, e foi na casa noturna Vila Mix, em Goiânia. Pela descrição do Bigair, isso parece ter ocorrido entre o final de 2012 e o começo de 2013, onde mesmo após 5 meses do lançamento da música pelo Cristiano, o bebê persistiu no erro e tinha acabado de lançar a música sem autorização mesmo. Então, pelo cenário, vocês imaginam que o clima não era lá dos mais amigáveis. Enquanto rolava um show de um outro cantor, o Gustavo viu que o produtor e o Cristiano estavam ali no backstage e puxou o Bigair para tirar satisfação. Só que o que ele relata é que o Gustavo transparecia querer encher ele de porrada e que até quando foi puxar ele para conversar, parecia mais que estava tentando enforcá-lo. E claro que rolou um estresse e o cara ficou puto. Para piorar, quando ele voltou e contou pro Cristiano o que tinha acontecido, o cara ficou possesso tentando encontrar o Gustavo no meio do povo. E certamente teria rolado um alvoroço ainda maior se os seguranças não tivessem afastado o Gustavo dali minutos antes. Uma guerra fria, né? Não tinha se falado ainda. Não tinha se falado, não. Aí só recado. O Cristiano falou. Dentro da boate, Vila Mix, lotado, show do Thiago Brava. Então lá, chegou e falou, ó, cara, vamos chamar o Bigair aqui, Gustavo. Aí eu fui lá pro camarote, saí do camarote que chantava aqui de frente ao palco, fui para aquele que era perto do palco ali, o 8. Onde ficavam as estrelas mesmo. Aí fui lá, segui lá, e aí, mano, bom. Renato, ele colocou a mão no meu pescoço, achei que ele tava puxando pra conversar, só que ele começou a apertar meu pescoço. Gustavo. Ele começou a apertar assim, rapaz, você não tem vergonha não, rapaz, não sei o que, começou a falar pra mim, sabe? E aí eu peguei, já não aguentei não, já meti eu empurrando ele assim, falei, você tá doido, moço? Aí um segurança. Mas como se as coisas não pudessem ficar ainda mais tensas, depois do fim do show e do Cristiano já ter cantado a música Mente Pra Mim, que era carro-chefe do DVD dele, o Gustavo subiu lá, pegou o violão e cantou a música de novo, mas anunciando como se fosse um lançamento dele. E é dito que depois de ter feito isso, eles ainda ficaram frente a frente e deram um encontrão no outro, naquele famoso dá o primeiro soco. Se você tem alguma mágoa de mim, escolhe um lugar que nós se bagaça no morro. Então chega pra cá, Cristiano Araújo, né? Bola minha, bora. Desceu nós dois, já. Foi por trás do Vila Mix ali, peguei o violão, sentamos lá e o Cristiano. Gente, sucesso. O Cristiano Araújo, dançado aí. Bora, mais, bora.
olha dentro dos meus olhos e conte umas mentiras só pra me agradar. Aí acabou, beleza. Terminou o show, o Thiago falou, tchau, gente, tchau, tchau, tchau. Começou, um DJ, né? Cara, de repente eu vi a movimentação no palco. Arrancaram a bateria rápido, arrancaram o trem rápido, rápido. E de repente, meteu o microfone, que fez assim, colocou um banquinho, eu falei, vai dar merda. Moço, não deu outro, o homem subiu. O Gustavo já sentou e... Vamos cantar um sucesso aqui. Olha dentro dos meus olhos. Cantávamos de novo, velho. Virou um rolo de trem, moço. Ninguém sabia mais o que estava acontecendo. E aí subiu os dois, chegou a passar perto do outro assim, como se diz, aquela de jogador, né? E qual a lição que a gente tira de tudo isso? Esse período passou, eles amadureceram e principalmente o Gustavo, que quebrou muito a cara, tomou alguns sacodes da vida e teve que renascer das cinzas para reconstruir a carreira. E eu tenho certeza que quando aconteceu aquela fatalidade com o Cristiano, já não havia mais nenhum rancor de ambas as partes. E digo isso pela forma que se comportaram quando estiveram juntos no Caldas Country, um ano depois desse desentendimento. E ali você até vê que o Gustavo tá bem à vontade, mas o Cris tá mais retraído. Mais um alô pra você, Gustavo Lima, e você vai se arrombar do jeito que der certo. Mas aí você escuta o empresário e o fotógrafo do Cristiano, que foi a primeira pessoa a falar sobre isso no livro em 2016, dizendo que algum tempo antes de falecer, ele havia encontrado o Gustavo no camarim e ficou tomando coragem para ir lá zerar isso. Mas infelizmente ele não foi. E a imagem que fica é essa aqui. Promessas, literalmente, que se cumpriram e estarão para sempre na história da música sertaneja e que para fechar com chave de ouro, só faltou acordar outra coisa, o perdão. E aí, nessa conversa eu e o Cristiano ali, que o Gustavo entrou e já percebeu que tava, e foi a primeira vez que eu vi os dois se encontrando. Eu sabia de tudo que tinha acontecido, o mercado inteiro sabia que tinha um probleminha ali. E aí, quando ele entrou, que ele começou a conversar com a galera ali, e a gente ficou meio no canto, o Cristiano virou pra mim e falou assim, cara, fiquei com vontade de ir lá e apertar a mão do Gustavo. Aí eu falei, cara, e aí, bora lá, ué, por que você não foi, né? Aí ele falou, eu tenho medo dele tirar a mão e ficar feio, porque tem câmera, tinha gente filmando e tudo mais. A gente tava na casa do Marrone e o Gustavo chegou lá e falou, Felipe, queria conversar com seu irmão, queria entender com ele, conversar, pra gente se entender, não tem nada, nenhum problema com o Cris, eu sempre fui tão amigo dele e tal. E aí eu falei isso pro Cristiano, só que não deu nem tempo deles se entenderem, sabe? E o que de verdade me deixa tranquilo é ver o quanto agora embaixador evoluiu com tudo isso. E você pode notar isso até nas falas do próprio empresário do Cristiano, do irmão dele, do produtor que relatou esse fato, e na atitude do Gustavo com o Luan, hoje seu concorrente direto, e que depois de tanto tempo de picuinhas e rumores, hoje o Gustavo convida ele para tomar chopp e conversar sobre música. Esse dia nós tava junto, o Gustavo veio pra aprontar, mas ele pegou uma casa aqui no Alfa, falou, cara, baixa aí pra tomar um Campari. Aí eu fui lá, aí batemos papo pra caramba sobre essa volta. Ele vê que ele pode ajudar e ele ajuda muita gente. Ele é um cara que tá evoluindo cada vez mais como ser humano. Ele só evolui como ser humano. Hoje em dia ele é um ser humano, ele sempre foi, mas hoje em dia ele é um ser humano assim, ímpar, incrível, um cara que eu tenho como um grande amigo. Ele também já fez uma caralhada de live e nunca mais cantou essa tal música. E tenho certeza que ela não lhe remete a coisas boas por ser uma fase da qual ele não deve se orgulhar nem um pouco. Mas e você? Com quantas pessoas você brigou por causa de uma música que fez barulho por 3 meses, mas que se amanhã você acordasse e ela não estivesse mais aqui, você iria ouvir sua consciência cantando no pé do seu ouvido pelo resto da vida? E com essa pergunta, eu vou me despedindo, mas não sem antes perguntar para você o que achou de toda essa história. Afinal, eu só narro o ocorrido, mas a conclusão é só sua. E ver diferentes pontos de vista é sempre agregador, pois nos faz olhar tudo por uma outra perspectiva. E também já aproveita para me dizer aí quais os temas quer que eu traga aqui. Isso me ajuda não só com a sugestão em si, mas também para o YouTube impulsionar o conteúdo para mais e mais gente. E se puder fortalecer mais ainda, faça aquele protocolo de sempre e se inscreva no canal ativando o sino para acompanhar tudo que sair por aqui e deixe o seu joinha para a trinca ficar completa e se deixar o trem ainda mais nos trilhos. Valeu? Eu vou ficando por aqui, é isso e até a próxima.